Olá, meu nome é Emily e sou aluna de psicologia. Atualmente, também sou bolsista de iniciação científica pelo Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da UEM. E hoje venho aqui apresentar para vocês a pesquisa sobre variabilidade da percepção visual cromática em mulheres durante fases do ciclo menstrual, como as flutuações hormonais influenciam a sensibilidade visual. A percepção de cores é uma experiência sensorial que resulta da detecção de diferentes comprimentos de onda da luz refletida em superfícies e processada por mecanismos do sistema visual. A teoria tricromática da visão das cores permite que o sistema visual humano perceba a variação de tonalidade, brilho e saturação dos objetos no ambiente. Variações hormonais cíclicas podem afetar a sensibilidade visual e causar alterações oftalmológicas e funcionais do sistema visual durante as fases folicular e lútea do ciclo menstrual normal. Estudos apontam alterações na performance visual da visão de cores, especificamente nessas duas fases. E como questionamento na nossa pesquisa, a gente também tenta entender como que a variação do ciclo menstrual influencia na discriminação de cores em termos de saturação e dessaturação. Como objetivo principal do presente estudo foi investigar as mudanças na discriminação de matrizes de cores nos eixos deltan, tritan e protan, em um grupo de mulheres saudáveis em idade fértil. Participaram da nossa pesquisa 12 voluntárias com idades entre 19 e 35 anos. Ambas apresentavam um ciclo menstrual irregular, variando entre 26 e 32 dias. Antes da aplicação dos testes oficiais, a gente aplicou testes de rastreio ocular e, por meio deles, percebemos que todas as participantes eram emétropes ou possuíam algum tipo de correção óptica, tinham capacidade de percepção de contraste de brilho e os dados das placas pseudocromáticas de Shihara indicaram que elas eram livres de qualquer anomalia ou deficiência de cor vermelho e verde. Foi realizado um delineamento experimental de medidas repetidas, de teste e reteste, conforme as fases do ciclo menstrual, que seria folicular, que a gente colocou como a fase 1, a ovular como a fase 2 e a lútea como a fase 3. Os instrumentos utilizados foram os testes de arranjo, o FM100 e o Lantoni saturado e o Lantoni dessaturado. As medidas foram realizadas binocularmente e a pontuação foi realizada por meio da pontuação de erro e a confiabilidade dos índices de confusão de cor e de seletividade, utilizando o método de inércia. Então, quando fizemos a análise do FM100, a gente percebeu que no total de erros, dentro das fases, havia resultados significativos. E aí, quando a gente comparou entre as fases, a gente percebeu que a média da fase 1, que seria a fase folicular, ela era maior. Isso indicava que teve um erro maior, se a gente comparar entre as fases, a fase folicular, as participantes erraram mais em comparação à fase lútea e até mesmo em comparação à fase ovulatória. Quando fizemos a análise do índice de confusão de cores, também comparamos que dentro da fase folicular houve um maior índice de confusão quando a gente compara as médias entre as fases. E quando comparamos o índice de seletividade, né, dentro do FM100,
a gente percebe que a, os resultados são opostos ao índice de confusão de cores, né? Quando a fase 1, lá no índice de confusão de cores, é maior, aqui no índice de seletividade é menor. E aí a fase 3, quando o índice de confusão de cores é menor, o índice de seletividade aqui é maior no índice, na fase lútea. E aí, quando a gente foi analisando os dados, a gente percebeu que no lantoni saturado, os resultados nos mostram que na fase folicular houve um índice de seletividade maior em comparação à fase lútea. E aí, quando a gente conversava com as nossas participantes, elas traziam uma maior facilidade, né, na hora de montar as peças no lantoni saturado. Por ser peças mais ter uma maior intensidade de cores e terem menos peças em comparação à FM100, elas apresentavam essa facilidade. Só que quando a gente compara, né, o lantoni saturado com o lantoni desaturado, a gente percebe que, novamente, as participantes da fase 1, elas têm uma dificuldade, né, no índice de seleção de cores, devido que o lantoni desaturado, a diferença da cor é mais sutil, né, a intensidade é menor. Então, elas apresentavam uma maior dificuldade de selecionar, né, as cores quando elas iriam montar o arranjo de cores durante a fase da primeira fase. Né? Elas tinham um índice de seletividade menor e durante a fase 3 elas tinham maior facilidade em comparação com a fase 1. Então, dentro da nossa pesquisa, os resultados encontrados nos mostram que a variabilidade na sensibilidade ao contraste de cores, apontando maiores confusões na discriminação de cor durante a fase folicular, tanto para o FM100 quanto para o lantoni desaturado, em comparação com a fase lútea. Então, esses dados ainda são preliminares, é uma pesquisa que ainda está em continuidade e futuramente será possível a gente fazer um comparativo entre grupos diferentes, né? Grupos de ciclo menstrual regular e grupos que fazem uso de anticoncepcional. E aí vai ser possível a gente fornecer novos insights sobre as flutuações, né, hormonais do sistema, também sobre a questão do sistema visual durante o ciclo menstrual. Aqui estão as referências que utilizamos para o resumo, né, e para o embasamento. Obrigada pela atenção de todos.